Nós tivemos ontem, então, a realização da votação do código, onde, então, foram feitas as 21 alterações mais 4 destaques, para que os senhores estejam a par do que se procedeu na noite de ontem em relação ao que o Senado estabeleceu. Em primeiro lugar, o deputado Paulo Pial, ele retornou com o artigo 1º do texto antes aprovado na Câmara dos Deputados, em detrimento do artigo 1º do Senado Federal, por entender que o artigo 1º do Senado não respeita a Lei Complementar número 95, que é a lei que existe para, digamos, ensinar e estabelecer regras para a criação de leis no nosso país. Existe uma lei que ensina como se faz lei. E o artigo 1º elaborado no Senado Federal não respeita esta lei, além de trazer uma insegurança jurídica enorme ao texto, o doutor Nestor pode comentar depois, por estabelecer 8 princípios diferentes na lei, o que poderia deixar muito aberto o intuito da lei. Em segundo lugar, o deputado Paulo Pial retornou com a definição de pousio que havia no texto da Câmara dos Deputados, em detrimento da definição do Senado Federal, por entender que, como o Senado Federal estabelecia critérios diferentes de critérios já existentes em outras legislações, haja visto, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, poderia haver um choque de interpretações e definições quanto ao que efetivamente é um período de pousio numa área. Então ele retornou ao texto da Câmara, porque o texto da Câmara não choca com as demais legislações, deixando um conceito mais amplo nesta lei e que efetivamente acaba sendo mais restritivo quando você passa para as outras. Além disso, ele optou pela exclusão de outros 3 conceitos, definições. O primeiro, de área abandonada. Em primeiro lugar, que a área abandonada é um termo que só é utilizado uma única vez nessa lei inteira e estaria, pela definição que veio do Senado Federal, é uma inovação do Senado este conceito, ele estaria chocando, aliás, se aproveitando de conceitos de legislações fundiárias para gerar argumentos ambientais. São leis com interesses completamente diferentes, com propósitos completamente diferentes e, portanto, poderia trazer também uma preocupação muito grande em que houvesse uma confusão de efetivamente o que é uma área abandonada ou não, no caso de aplicação da legislação ambiental. Segundo, o conceito de áreas úmidas. O conceito estava extremamente amplo, sem segurança jurídica nenhuma para a interpretação de promotores ou da própria justiça. Portanto, o deputado preferiu retirar este conceito, que também é muito pouco usado em toda a lei, e deixar efetivamente para uma interpretação técnica do que estava sendo feito. Esses pontos que eu estou iniciando a comentar com os senhores, como vocês viram no início, são os que ele propôs no relatório e que foram, por consequência, aprovados. Também retirou das definições o conceito de crédito de carbono. Em primeiro lugar, porque esse termo não é usado em lugar nenhum do novo Código Florestal. Portanto, não há por que manter uma definição por um termo que não é utilizado na lei. E segundo, estabelecer um conceito numa lei que não se utiliza dele, poderia simplesmente servir, talvez, de engessamento para novas leis que viessem, para novas propostas legislativas que pudessem acontecer, que não tem motivo nenhum de ser, então, feito através desta lei. Segundo, no 5º item, ele trouxe de volta o parágrafo 4º do artigo 4º, que é um parágrafo que determina a possibilidade de construção de pequenos açudes de 1 hectare com um cunho muito mais social do que econômico para as propriedades rurais, principalmente em casos como o nosso, por exemplo, este ano, que fomos assolados pela seca e que poderíamos sim, e devemos ter feito isso em grande número, precisar de programas para a criação e construção de pequenos bebedouros. Havia uma confusão no texto, porque ao mesmo tempo em que o parágrafo autorizava a construção desses pequenos açudes em áreas de preservação permanente, onde efetivamente existe água quando tudo mais já secou, ele também dizia que podia fazer isso, mas desde que não fizesse supressão de vegetação. Não há como você construir um açude sem estar suprimindo vegetação. Portanto, ele retirou esta parte útil para deixar claro de que os açudes de 1 hectare podem sim serem construídos em áreas de preservação permanente, conforme sempre foi o intuito desde o primeiro relator, Aldo Rebelo, em primeira votação na Câmara dos Deputados. Sexto lugar, a supressão do inciso 4º do artigo 6º.
Na verdade, é o mesmo problema dos açudes de 1 hectare, ou seja, o direito de construção era dado, mas ao mesmo tempo se retirava esse direito no mesmo parágrafo. Então, nesse caso, nós estamos tratando aqui também da possibilidade de construção de tanques para pequenas e médias propriedades, tanques de piscicultura, de criação de peixes, em pequenas e médias propriedades, também em área de preservação permanente, algo que inclusive foi proposto pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre. O item 7º, a supressão da parte final dos parágrafos 7º e 8º do artigo 4º, que tratam efetivamente das responsabilidades por determinação de APPs em áreas urbanas. Havia o parágrafo 7º e 8º que diziam que os planos diretores municipais ou as leis de uso do solo estabeleceriam as metragens, desde que elas não fossem diferentes do que já estava escrito acima. Não fazia sentido nenhum o plano diretor poder ter autorização para estabelecer algo que ele não podia estabelecer, porque tinha que repetir o que já estava no Código Florestal. E dadas as características das zonas urbanas brasileiras, das questões dos planos diretores que hoje se desenvolvem de forma corriqueira e da lei de uso do solo, efetivamente se entende que a responsabilidade deve ser sim do plano diretor pelo estabelecimento dessas áreas. Além disso, ele retorna com o inciso 2º e 3º do artigo 6º. O artigo 6º é aquele que determina como será o futuro em termos de APPs, caso se queiram criar novos tipos de APPs no país, áreas de preservação permanente. Ele estabelece, antes estava escrito que teriam que ter 6 tipos de motivos que poderiam fazer com que um gestor público criasse novos tipos de APPs. Ali estava escrito que uma deles seria proteger áreas úmidas, e como nós já comentamos, o conceito de áreas úmidas era extremamente amplo e traria insegurança. Ele retornou especificando que o objetivo de criar novas APPs deverá ser somente para proteção de várzeas, de restingas e de veredas, e que esta nova criação deverá ser por interesse social. O parágrafo, item 9º, o parágrafo 6º do artigo 16, na verdade, ele estabelece, retorna algo já aprovado na Câmara dos Deputados, que era, quando se trata da possibilidade de uso das APPs no cálculo de reserva legal, ele se preocupa, o Senado havia retirado de que este cálculo, esta utilização das áreas de APPs no cálculo do percentual de reserva legal que cada imóvel tem que ter, pudesse ser feito em todas as modalidades de cumprimento da reserva legal. Isso poderia significar que muito pouco esse dispositivo teria de valia para o produtor rural. E ele resgata algo que também já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, que é a possibilidade de que essa matemática seja feita em todas as modalidades de cumprimento da reserva legal. O item 10, ele suprime do artigo 23, aquele que trata de plano de manejo de área de reserva legal, já que a área de reserva legal é uma área que pode produzir, mas conforme a égide do órgão ambiental. Além da necessidade dessa autorização, antes estava previsto que essa autorização teria que se dar nos termos do artigo 32. Senhores e senhoras, é uma lista interminável de exigência, a qual nenhum produtor conseguiria cumprir, portanto a reserva legal ficaria absolutamente engessada. Ele retira o termo, a parte que diz nos termos do artigo 32, exigindo ainda plano de manejo sustentável, ainda é uma coisa bastante burocrática para a área de reserva legal, mas pelo menos tira uma grande parte da carga que vinha do Senado. Retira o parágrafo 1º do artigo 26, também uma inovação do Senado Federal, que exigia que para novas áreas urbanas houvesse uma reserva de 20 metros quadrados de área verde por habitante que essa nova expansão de área urbana viesse a ter. Segundo as análises que se teve, também com a Confederação Nacional da Indústria, a área de construção civil, é um número impraticável na construção civil nacional e é um número, diga-se de passagem, 70% acima do que a ONU recomenda. Então o Brasil estaria inovando ao exigir 20 metros quadrados quando a ONU sugere 12. O deputado, como não tem o poder de alterar este número, já disse aos senhores que ele não pode inovar na lei, o que lhe restou foi suprimir o parágrafo. Além disso, ele suprime também nos artigos 27 e 28, o inciso 4º, respectivamente, o parágrafo único, que determinam
que o licenciamento ambiental determinava que o licenciamento ambiental de atividades produtivas em áreas onde existissem espécies ameaçadas de extinção, segundo uma lista criada pelo próprio IBAMA, deveria ser objeto de licenciamento exclusivo do IBAMA. Os senhores imaginem que a lista tem mais de 700 espécies e vem crescendo diariamente, ou seja, praticamente todo e qualquer licenciamento ambiental teria que ser remetido a Brasília. Tá? Imaginem o custo disso e a burocracia que isso poderia se tornar. Além do mais, isso significa uma manifestação expressa de que não há confiança no órgão ambiental estadual. E, portanto, o deputado, por não concordar com isso em hipótese nenhuma, determinou a supressão tanto do inciso quanto do parágrafo, para que, mesmo que haja uma espécie de extinção, a competência do licenciamento fique, como já diz a lei complementar número 140, com o órgão ambiental estadual. Também sugeriu a supressão dos incisos 5º e 6º do artigo 27, que também trazem ali uma exigência burocrática enorme nesse mesmo licenciamento que eu falei para os senhores e para as senhoras, inclusive de maneira tal que provavelmente um produtor comum jamais conseguiria fazer um processo de licenciamento. Para vocês terem uma ideia, um dos itens era a realização do inventário florestal de absolutamente todas as espécies que tivessem mais de 30 centímetros de diâmetro na área. Olha, o produtor que fazer um licenciamento tem dinheiro para isso.